Olá, mais um dia, mais um dia da maratona. Olá, boa tarde. Minha convidada já está aí. Boa tarde, boa tarde. Vou aguardar alguns instantes para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, vocês vão me passando se estão me ouvindo bem, se estão me vendo. Então estão me vendo. Que já falaram aqui. Estão me ouvindo bem também? Que delícia! Tô adorando ver vocês. Ver não, né? Tô só vendo assim os nomes. Eu queria ver mesmo, mas ainda não. Ô Del, seu sumido. Tá joia, Mari, obrigada. Esperar mais um pouquinho e a gente já... A minha convidada já está aí. Então eu já posso ficar tranquila. Que ela não fugiu. Tarde, Fer. Que legal ter a companhia de vocês, gente. Vou esperar mais. Acho que só mais um minutinho pra gente tocar o barco. Boa tarde. Gente, só gente bonita, hein? Tão bom que vocês estão aqui comigo. Boa tarde, Rita, boa tarde. Ai, que bom. Vamos lá, então? Acho que eu já posso começar. Vamos lá, então. Gente, boa tarde. Eu sou Simone Vilegas, sou coordenadora do Museu da Energia de Salesópolis e eu tô aqui mais um dia. E hoje é o último dia da nossa maratona de lives em comemoração ao dia do Rio Tietê, né? Ao Rio Tietê. Assim, é o último dia, mas foi assim uma semana maravilhosa. Eu fiquei muito feliz, né, com todo o resultado que a gente teve ali ao longo da semana. Foi assim, grandes profissionais que passaram aqui. Hoje não é diferente, tem uma super profissional, uma pessoa que eu tenho uma admiração, vai estar aqui hoje batendo um papo com a gente. Mas foi uma semana que a gente, assim, muito rica, né? A gente aproveitou bastante, trocou muita ideia, né? Muita informação. Que delícia, gente, muito bom. Lembrando que essa ação também, né, do Museu da Energia, é uma ação que é da programação também da 14ª Primavera dos Museus, né? Que é uma ação de promoção dos museus brasileiros, coordenados pelo IBRAM, e que esse ano o tema da 14ª Primavera dos Museus é Mundo Digital, Museus em Transformação. Pois bem, é o que está acontecendo nesse momento, né? O que aconteceu essa semana, museus, né? Os museus em transformação. Isso ano passado estaria acontecendo presencialmente, né? As atividades que a gente realiza em comemoração ao Dia do Rio Tietê sempre foram presenciais. E esse ano nós estamos fazendo ela virtual, né? Digital. E foi bom também. É uma coisa que a gente aprendeu, né? A gente viu que é uma nova ferramenta e que está fazendo muita diferença, né? Nós estamos alcançando um público que talvez lá a gente não alcançasse. Isso é muito bom. Então, essa 14ª Primavera dos Museus, o tema caiu a calhar, assim. Foi perfeito. E vamos lá. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que é minha xará. Assim, eu não tenho nem palavras. É uma pessoa que eu tenho uma admiração. Assim, durante o ano a gente se vê muito, né?
E a gente sempre eu falo que a gente se tromba lá onde eu trabalho. E eu admiro o profissionalismo dela, né? Ela é uma pessoa que encanta a todos, né? Por onde ela passa, você percebe isso. E eu tô feliz dela estar aqui hoje com a gente. A gente vai bater um papo bacana, falar um pouquinho sobre turismo, falar um pouquinho do Tietê, turismo, né? Para quem não sabe, Salesópolis é uma estância turística, né? O município onde nasce o Tietê é uma estância turística. Ela foi transformada em estância turística pela Lei 10.769 de 2001. Então, assim, até bem antes de 2001, o município, muitas pessoas ali estavam batalhando e até hoje batalham, né, para que o turismo alavanque, né, que Salesópolis é uma cidade linda, né, é uma cidade que tem muitos atrativos, né, tem um potencial enorme, a questão ambiental é linda, é gostosa, sabe, as pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho disso, né, de como tá. Sei que esse ano foi um ano muito difícil, acho que a gente percebeu, né, o setor, acho que um dos setores mais afetados foi o do turismo, né, no mundo todo. E agora a gente tem que, né, recomeçar, se transformar, né, para esse novo mundo, né. Ou como diz o Mário, não é um novo mundo, é para quem está chegando atrasado. A gente já tem que se preparar, né? Já tinha que estar preparado para muita coisa. Então, eu vou chamar ela aqui. Calma aí que eu procurá-la. Onde está? Deixa eu ver. Achei. Opa, deixa eu ver. Estou aguardando a minha xará, Simone Barbosa! Ai, que delícia, hein, Simone? Ai, Que gente, eu tô bom! tão emocionada de estar aqui. Não, Nossa, que alegria mesmo, viu? você sabe que a gente é seu fã, né? Sabe que o pessoal lá do museu te Ah, adora, adora. Eu digo falo mesmo. que Salesópolis tem grandes profissionais, né? Eu tenho muitos amigos guias de turismo e que eu tenho um respeito e um carinho, assim, que eu vejo o quanto vocês batalham para Uhum. mostrar, né, de uma forma linda a nossa cidade, né, os nossos recursos naturais. Então, a gente fica muito feliz de você estar aqui hoje, viu, Simone? Ah, E- eu que tô muito feliz, Ah, obrigada. eu olha, eu tô tão assim que eu nem te apresentei, hein? Agora eu já coloquei você. Deixa eu falar, ó. Ah, Simone dos Santos Barbosa é guia que atua na região do Alto Tietê há 20 anos na área de turismo, com foco em turismo pedagógico. Ela é mãe de dois lindos meninos, o João e o ai, Theo. ai, Ela é uma apaixonada. eles são lindos mesmo. Ela é professora de dança do ventre, danada, todo mundo adora suas aulas. É artesã, nossa senhora, se eu ficar aqui eu vou ficar discorrendo de tudo que você é. Aí não, a gente não vai parar mais. E a Ah, e se eu minha for falar de xará, o você também, principal. nossa, isso é o principal. E se eu for falar, a gente fica uma trocando figurinha com a outra, uma elogiando a outra, eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso. Eu admiro muito o seu Ah, trabalho, você coordena muito bem o Museu da Energia, e é muito gostoso chegar lá e sentir a energia da equipe inteira, né? Uma equipe inteira tão unida, uma família, né? Uma família ela muito é. unida. E é muito bom chegar lá e ser tão bem recepcionada. Quantas vezes eu cheguei com um cafezinho, com um bolinho, com sorrisos, Nossa, abraços, não ela tem o que é. falar. Muito, muito bom mesmo. Lá, Obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeada e quase fugi, quase fiz que nem o Hélio. Minha vontade era de fugir mesmo, porque eu fiquei desesperada, porque eu vi os profissionais, né, dos outros 3 dias. Que profissionais incríveis, né? Que trabalho incrível, incrível deles. O Mário, a Solange, o Hélio, que aula. Eu foi. fiquei realmente encantada. É uma responsabilidade imensa. Espero conseguir fazer pelo menos 1/10 do que eles Eu tenho, fizeram. eu tenho E certeza. espero que seja incrível, assim. Então, eu estou muito Ah, feliz mesmo. E agradecer toda a equipe, né? Eu já conversei com a Bia, a Flávia, você e toda a equipe que são, está junto, que são. fez dessa semana uma semana especial, viu? Muito, Nossa, muito são. obrigada, gratidão imensa.
Simone, muito bem lembrado, isso é verdade. A gente tem que agradecer mesmo, né? Eu fico aqui aparecendo, mas tem uma turma que está ali atrás que é Trabalhando incrível. junto, Eu, né? eu é que tenho que agradecer a toda essa equipe da Fundação Energia e Saneamento. Eu tenho que agradecer às equipes dos Museus da Energia, de Itu, de Uhum, Salesópolis, de sim, São Paulo, que sim. desenvolvem trabalhos lindíssimos e incríveis. Então, são pessoas assim que eu tenho uma estima, né? Um Uhum, carinho e a paixão mesmo, não só pela pessoa, mas pelo profissional, que cada um ali. Então, o que sim, você falou é verdade. A gente exatamente. tem que deixar registrado aqui que não é só eu aqui não, que tô, não. Olha, isso aí tem um pessoal que está me dando um apoio, que senão eu não ia também estar, eu já tinha Maravilhoso, fugido né? junto com você, ó. Maravilhoso. E eu, como Ah, guia, e assim como eu e meus colegas que atuam na área do turismo, a gente teve o privilégio, tem o privilégio de conhecer as unidades do museu esparramadas por aí, né? Santos, Itu, São Paulo, a de Salesópolis, a gente tem uma paixão, né? Não tem como falar, porque a gente é apaixonado, mas a gente teve o privilégio de conhecer as unidades dos museus da energia e o trabalho incrível, realmente, que é feito de Itu, também tem um trabalho maravilhoso. É um trabalho realmente incrível que vale a pena mesmo conhecer. Nossa, sim, maravilhoso. sim, sim, muito Muito bom. bom. Lembrando o pessoal que está aí assistindo, que se quiser mandar pergunta, comentário ao longo da live, aí eu vou dando uma olhadinha, aí depois a gente vai, eu vou falando, qualquer coisa a gente vai perguntando, tá joia, Uhum. gente? Não, pode ficar à vontade, mas vamos lá então. Eu já falei um pouquinho, né? Apresentei um Uhum. pouquinho de você, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, Claro. contasse um pouco da sua trajetória profissional e a ligação com o nosso querido Rio Ai, Tietê. ai, Rio Tietê. Ai, maravilhoso, né? Parabéns ao Rio, né? Eu trabalho com turismo, como você falou, há 20 anos, 2 décadas atuando na área do turismo. E tive o privilégio de conhecer pessoas incríveis e me profissionalizar dentro dessa área com profissionais e mestres, né, fabulosos. Também sou formada em gestão ambiental, hotelaria. Trabalhei em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente durante alguns anos e fui representante de uma associação de produtores orgânicos do Alto Tietê. E o mais valioso de tudo foi essa troca de experiência com eles, né? Porque eles têm uma experiência, né? Um cuidado incrível com o meio ambiente. E a gente acaba adquirindo muito isso para nós mesmos. Trabalhei pelo Senar também durante alguns anos, enquanto eu estava de férias do turismo, aproveitava e viajava junto com o Senar, então eu pude acompanhar cursos voltados, né? Para quem não conhece o Senar, é uma empresa focada em profissionalizar produtores rurais, então tem cursos de turismo rural, agricultura orgânica, e eu pude acompanhar durante todo esse tempo. E, obviamente, todos os dias com pessoas diferentes, a gente acaba adquirindo uma informação, uma troca de experiências fabulosas. Eu, por mais que eu, além do trabalho com turismo, eu faça outras atividades, porque eu sou muito curiosa e muito teimosa, assim como o Rio Tietê também, eu acabei fazendo coisas que parecem completamente fora do turismo, mas eu acabo sentindo bem interligados. A dança, a fotografia, para mim, elas têm uma relação muito próxima, né? A dança com o solo, porque a dança do ventre você dança com os pés no chão, então você sente o solo, você sente a energia da terra. A fotografia é algo que eu amo também, e eu não consigo tirar fotos normais, né? As minhas fotos são completamente diferentes, porque eu gosto de sentir essa essência da natureza. Eu acho que a natureza ela fala com a gente, né? Se a gente puder ouvir e parar para ouvir, ela vai dar ensinamentos incríveis. É, A relação com o Rio Tietê, eu vou até roubar a sua frase, porque eu achei incrível, que o Rio Tietê ele é um colega de trabalho. Eu achei essa frase fabulosa e super concordo com você, porque o Rio Tietê é um excelentíssimo colega de trabalho. Ele foi testemunha ocular de tantos fatos, de tantos acontecimentos históricos, culturais, geográficos, geológicos, que não tem nem como a gente falar tudo aqui, né, em uma hora, porque é muita coisa. Mas a minha relação com o Rio Tietê é de amor, de gratidão, de carinho, de respeito, de muita fé e esperança de vida melhor, né? De coisas melhores. Eu aprendi muito com o Rio Tietê, por onde eu passei com ele, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecê-los em vários pontos. E o que o Rio Tietê traz para a gente é essa conexão e
Nossa, é até difícil de falar, às vezes eu fico até meio emocionada, porque a gente realmente sente a força do Rio Tietê de todas as maneiras, né? A força do nascimento dele, a força de como ele consegue distribuir tantos recursos para tantas pessoas, o sofrimento do rio, né? A quantidade de resíduos que ele recebe diariamente, a quantidade de poluição e a força que ele tem para conseguir passar pelo processo de autodepuração, melhorar e terminar de uma forma incrível, né? Então, o nascimento e o fim dele se parecem muito. E eu acho que é isso que conecta a gente, né? Que faz essa conexão, porque a gente quer ser pelo menos um pouquinho do que o Rio Tietê é, né? Começar com essa pureza, ter a força dele e terminar de uma forma intensa. Então, minha relação é de muito amor, de muita gratidão, de muita coisa boa, né? É até difícil mensurar exatamente como que eu me sinto em relação com o Rio Tietê. Ah, legal, mas é isso mesmo. Assim, o que você falou é o que eu sinto também, né? Essa questão foi o que ontem o Hélio comentou, o Hélio tá aí. Oi, Hélio, boa Ai, o tarde. Hélio, incrível, Ah, maravilhoso. ele é uma questão que a gente é engraçado, a gente se emociona mesmo, né? De ver Sim, toda essa sim. transformação e essa força, né? De um rio tão querido, tão amado Uhum. mesmo, né? Você vê que e tá ali no estado de São Paulo todinho, e além assim de ser importante não só para o estado, né? Mas para o país. É uma coisa Sim, exatamente, muito louca, assim, exatamente. muito legal. É. Ah, mais legal. E até essa é uma pergunta que eu cheguei a comentar com o Mário, com a Solange, né? E aí eu Uhum, pensei, falei, vou falar, porque daí já é uma segunda, é um terceiro uhum, ponto de vista, né, que a gente tem aqui. No começo eu comentei que Salesópolis se transformou em instância uhum. turística em 2001, né? E aí eu queria saber assim de você, né, que você me contasse um pouquinho, se você lembra, como foi esse processo para os Sim, sim. munícipes, né? Quais as mudanças ao longo desse tempo? Você como guia de turismo, né, que sentiu de frente ali essa Uhum. mudança, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Claro, claro, com o maior prazer. Eu entrei no turismo no final de 2000 e quando veio 2001 e a gente começou a trabalhar e começou todo esse processo, né, para elevar Salesópolis à estância, foi uma batalha, uma luta, parecia um monte de doido, né, um monte de maluco beleza, né, um monte de gente maluco bom, maluco do bem, correndo e passando para as pessoas, passando para os munícipes a importância de ter uma cidade com o nome, né, elevado à estância. Quando você tem uma cidade, né, um município que ele é elevado à estância, pode ser climática, turística, hidromineral, enfim, né, depende do atrativo que ela tem ali, a cidade passa a ter uma visibilidade muito maior. Essa visibilidade maior que tem para o município vai atrair muito mais turistas, e atraindo turistas, a gente vai ter uma arrecadação financeira econômica maior, e claro também que os comércios vão se adaptar para poder receber essas pessoas. E a partir daí a gente vai ter uma quantidade maior de hotéis, pousadas, restaurantes, né? E consequentemente uma geração maior de renda e de empregos também, que é o que a gente busca, né? Salesópolis é uma cidade que a gente não tem indústrias, o desenvolvimento, né, é muito pequeno, muito baixo por conta da lei de proteção aos mananciais. Então a gente tenta de uma outra forma manter os jovens aqui no município e o turismo é uma dessas oportunidades. Então, quando Salesópolis a gente estava batalhando, né, que nem você falou até hoje, a gente batalha para dar continuidade a esse Sim. trabalho, nós corremos muito atrás, a gente ia em jornal, a gente ia em rádio, a gente ia na TV, a gente falava sobre a importância e falava para as pessoas o quanto seria gratificante ter esse reconhecimento. Até porque as possibilidades turísticas do município estão bem, né, bem aparentes. Nós temos atrativos aí como a própria usina, a nascente, nós temos uma grande quantidade, né, de atrativos naturais e uma quantidade imensa de possibilidades. E fora também a questão econômica, né? Porque quando o município ele é levado à estância, ele passa a ter um recurso maior relacionado à parte do turismo. Então, se tem uma arrecadação X do turismo, a estância vai ter um pouco a mais. E esse valor vai ajudar, que seja por sinalização, melhoria de estradas, enfim, vai trazer benefícios para o município e que todas as pessoas vão sentir. 2001 ela se transformou numa estância turística, já tinha um trabalho muito forte antes disso de várias pessoas
que não tem nem como a gente falar o nome de todos, que são muitas pessoas, né, que até hoje estão batalhando. E Sim. quando ela se transformou em Estância, foi um pequeno passo e até hoje a gente está lutando para que as pessoas, né, entendam e saibam da importância de ter o turismo aqui. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha que eu pude acompanhar, que eu pude perceber, que eu pude ver, pude assinar, que eu participei de várias reuniões. E eu tenho um prazer imenso de ter participado de tudo isso, e por isso acho que eu batalho tanto pelo turismo aqui de Salesópolis. Mas foi um processo muito árduo, também muito gratificante, foi muito bom, Ah, muito legal. E bacana. você percebeu assim, de lá para cá, percebeu algumas mudanças? O que que você diria assim Ah, para gente, sim. né, de Eu tudo que acho, aconteceu, né, desde 2001? eu acho que a principal mudança foi o modo do pensamento das pessoas que vivem aqui no município. Quando a gente falava que Salesópolis tinha um potencial turístico, as pessoas olhavam para a gente, mas como assim potencial turístico? Porque para quem mora aqui é muito normal, né? Para quem trabalha na usina, abre a porta, dá de cara com o Rio Tietê. Então é uma normalidade, né? E as pessoas não é que não aceitavam, elas olhavam de uma forma como se não tivesse necessidade de fazer tudo isso. Hoje, quando você fala de Salesópolis, as pessoas. Oi, Simone? eu não Ai, sei se acho era que eu que travou. travou, não sei se foi aí, se foi aqui. Então, eu também, eu tô tentando, até estava entrando em contato. Gente, desculpem, viu? Ai, desculpa, Não travou. adianta. Eu falo, esse mundo novo, ainda a gente vai ter que saber lidar com essa tecnologia, né? A Com internet é um negócio certeza. doido. E aí eu até É, estava perguntando, falei, nossa, será que ela caiu? O que que aconteceu? Mas ai, voltou. Eu fiquei voltou. esperando, falei, vamos aguardar. Ai, desculpa, Simone, ter. Imagina, não, eu não sei se foi aí, se foi aqui, até coloquei Deu. travou, enfim. Ah, E eu não sei se deu para ouvir a resposta toda, não sei em que momento travou, né? Eu eu peguei finalizei até aqui eu sobre peguei até a metade. até a Eu não sei se metade. eu pensava. Não, você estava falando, né, que você falou que os munícipes na época não conseguiam enxergar, né, o potencial do município, né? E aí depois para mim Exatamente. travou. Aí Então, eu mas hoje eles conseguem enxergar, eles conseguem ver, e as pessoas têm muito orgulho, né, de falar que moram em Salesópolis, aonde nasce o Rio Tietê. Então, eu acho que a principal mudança foi essa, para mim, foi a mais visível, e claro, também a quantidade de atrativos que foram surgindo e as possibilidades, né, a quantidade de hotéis, de restaurantes, que foram aumentando, e o modo das pessoas receberem o turista. Então, Salesópolis é uma cidade muito receptiva, muito carinhosa, e esse foi um processo que veio acontecendo aos poucos e eu acredito que ainda vai
continuar sim. durante muito tempo. Sim, e eu sinto isso, que ainda que isso que você comentou ainda é um processo, né? Das pessoas Uhum, enxergarem todo esse lindo potencial e grandioso potencial que o município tem, né? Mas uhum. ainda acho que a gente ainda tem muitos anos aí na luta e Na no luta, aprimoramento, no aprimoramento de tudo sim. isso, né? Ah, mas legal. A partir da sua experiência como guia, né? Como o Rio Tietê é importante assim para o nosso dia a dia, para a sociedade, né? Você poderia assim contar um pouquinho, já que você conhece o Rio Tietê em suas várias formas, né? Em várias faces aí. Essa questão Uhum. do que você citou dos aspectos históricos, geográficos, né? Da distribuição dos recursos do rio. O Rio Tietê ele é um rio, assim, além dos seus 1.136 quilômetros, cortar todo o estado de São Paulo, né, de leste a oeste, virar as costas para o mar. Ainda bem, eu sempre falo isso em excursões, eu falo ainda bem que o Rio Tietê virou as costas para o mar, né? Porque se ele não tivesse virado, muito provavelmente a gente nem estaria aqui conversando sobre o Rio Tietê, né? Ele teria, nem seria o Rio Tietê, seria uma outra formação. Então, o fato do rio Tietê dar as costas para o mar e deixar de ir para a planície litorânea e descer sentido ao Planalto, formar as planícies, a gente tem aí um rio histórico, um rio cultural e um rio que distribui os seus recursos de uma maneira incrível. Quando a gente fala o sentido cultural, a gente tem várias cidades ribeirinhas ao longo do rio Tietê que recebem nomes indígenas, né? Muitas cidades que às vezes as pessoas até moram na cidade e não têm noção porque ela tem esse nome. Por exemplo, Salesópolis, que era São José do Paraitinga, né, até o final do século XIX, comecinho do século XX já mudou para Salesópolis. São José do Paraitinga, Paraitinga é uma palavra indígena que significa água grande, mar grande. A gente tem aí Biritiba Mirim, que significa pequena flor, né, mirim pequeno. A gente tem cidades aí da região, até a cidade de São Paulo mesmo, né, que ela era a Vila de São Paulo de Piratininga. Piratininga significa peixe seco. Se der tempo, depois eu explico por que esse nome peixe seco. E depois ficou só São Paulo. Piratininga significa, Pira significa peixe, né? Nós temos aí a cidade de Pirapora do Bom Jesus, peixe que salta, Santana de Parnaíba, local de muitas ilhas. Então a gente tem assim o Rio Tietê marcando momentos históricos dentro da formação de uma cultura. Além disso, né, esses nomes indígenas que nós temos, que são referências que não só os índios, mas os bandeirantes que também falavam a língua indígena deixavam em determinadas regiões, né, que nem, por exemplo, Santana de Parnaíba, local de muitas ilhas, difícil navegação, era um modo que eles falavam daquela região. Então, em homenagem àquilo que eles falavam, os vilarejos, né, viravam vilas e posteriormente cidades. Então, a gente consegue ver também uma grande quantidade de miscigenação étnica, né? A gente tem aí a mistura do índio com o homem branco, com os negros. Então, o Rio Tietê também conseguiu levar toda essa cultura e essa miscigenação aí São Paulo afora. Além disso, também a gente tem a questão da importância do Rio Tietê pela expansão territorial, porque se a gente for parar para pensar, se não fosse o Rio Tietê, muito provavelmente o Brasil seria muito menor do que é, né? Então, graças aos bandeirantes que exploravam e ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas, o espaço da onde era de Portugal e acabavam colonizando as novas terras, novas áreas, eles fizeram com que, junto com o Rio Tietê que eles navegavam, conseguiam fazer colonizar novas áreas, e quando veio o Tratado de Madrid no final do século XVIII, né, 1750, a colônia portuguesa já tinha colonizado várias áreas e aumentando então o território brasileiro. Então, quando a gente fala que o Rio Tietê ele interfere no Brasil inteiro, é justamente por conta disso, né? Por conta dessa expansão territorial. E é um rio que não é um rio apenas paulista, ele é um rio de todos, né? Porque ele deságua dentro do Rio Paraná, e o Rio Paraná depois vai desaguar no Rio da Prata e depois vai cair lá no Oceano Atlântico. Então, um rio que nasce a 22 quilômetros do oceano, nasce a 22 quilômetros aqui, né, do litoral norte, ele dá uma volta imensa até chegar no mar, mas não mais como o Rio Tietê. Além disso, a gente tem a questão do abastecimento de água. Nós temos aí o SPAAT, né, que é o Sistema Produtor de Águas do Alto Tietê. A Solange falou sobre isso, acho que o Hélio também comentou sobre essa questão, que são 5 reservatórios, né, que nós temos aqui na região do Alto Tietê, como tem o reservatório do Paraitinga, a barragem de Ponte Nova, de Biritiba, Jundiaí e Itaiaçupeba, e esses 5 reservatórios conseguem levar água para muita gente, né? Além disso, a gente tem a geração de energia, né? A geração de energia é algo
incrível, né? O Rio Tietê, ele tem esse potencial. Dentro dele há 20 reservatórios, sendo que alguns geram energia e outros não. A barragem aqui, a usina de Salesópolis, que é a nossa menina dos olhos, né? Eu sempre falo, né? É uma coisa tão linda. É a primeira no trajeto do Rio Tietê, mas a quinta mais antiga. E a gente tem aí um museu que está fazendo aniversário, né? O museu não, a usina que está fazendo aniversário agora essa semana, Edgar de Souza, né? Que completou acho que 109 anos, acho que alguma coisa assim, ou 119 anos. A primeira que nós tivemos no Rio Tietê em 1901. E o Rio Tietê é tão importante para isso porque Edgar de Souza foi o primeiro brasileiro a ser homenageado dentro de um processo tão grande como uma usina hidrelétrica, né? Que é a usina do Parnaíba, né? A usina da Light, que depois recebeu o nome de Edgar de Souza, acho que na década de 20, se eu não me engano. Então, além de tudo isso, a gente também tem a navegação dentro do Rio Tietê, né? Para quem não conhece, a hidrovia Tietê-Paraná, que começa ali em Barra Bonita. Acho que o Hélio também falou isso ontem, acho que todo mundo falou sobre Barra Bonita, que é uma cidade incrível, onde o Rio Tietê está de uma maneira completamente diferente, né? Então, quando a gente fala que é possível navegar dentro de um rio, que as pessoas se banham dentro de uma água no interior, as pessoas muitas vezes não acreditam, né, nessas possibilidades. Então, o Rio Tietê, ele tem, assim, uma função, né, no passado, no presente, eu tenho certeza que terá muito ainda no nosso futuro. Então, tem milhões de importâncias aí. Fora também a irrigação, né, que eu esqueci de falar, a gente tem a região do Cinturão Verde aqui, né, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Suzano, Salesópolis. Algumas propriedades utilizam a água do Rio Tietê para essa irrigação. Muita gente consome os alimentos que saem daqui do Cinturão Verde, nem sabem, né? Então, para Sim. quem consome aí em São Paulo, muito provavelmente deve consumir legumes e verduras que saem daqui da nossa região. E a água também, né? Muitas vezes pode ter chegado para essas pessoas, né? Mesmo elas morando em outras regiões, outros sistemas produtores de água. Quando nós tivemos a crise hídrica, a região daqui de Salesópolis do Spaat conseguiu abastecer principalmente a região do Alto Cantareira, que estava com dificuldades bem grandes, né? Por conta daquele período de seca, né? Sim. Nossa, Simone, tá todo mundo aqui, ó, falando, ai, que delícia, a Sandra, falou, ai, que delícia ouvir Ah, sobre o Sandra, Rio, show, linda! Simone, o Hélio tá te dando parabéns, falou, que Ah, aula, obrigada. ele falou que o Ah, comitê precisa de uma pessoa do turismo, opa, é só você chamar, viu? tô indo, Olha chama que eu lá, tô indo. sabe, tá todo mundo adorando, eu tô aqui, né? Vendo? É uma aula. Eu Ah, sabia, gente. obrigada, Sensacional, obrigada. que delícia. E eu fiquei E, curiosa do peixe que ah, você falou, do peixe o seco. peixe seco, Ah, Vila de São Paulo de Piratininga. Antes eu queria até falar, Sandra, aproveitar que a Sandra está aqui. A Sandra foi a pessoa que me levou para o turismo, ela me apresentou o turismo. E eu tenho um ah, carinho imenso por ela. Ela me ensinou muita coisa, foi muito, muito bom mesmo. A gente é amiga pessoal até hoje. E ela, nossa, se eu for começar a falar aqui, eu vou até me a, emocionar, a porque a Sandra Sandra é uma acertou em pessoa cheio, maravilhosa. então. E a Sandra é incrível, assim. Foi amor à primeira excursão. Minha primeira excursão foi com ela e eu fiquei apaixonada. Foi muito bom. Ah, que legal. Mas Muito agora eu bom. fiquei curiosa com esse peixe seco aí. Peixe seco, a Vila de São Paulo, né, de Piratininga. Antigamente, né, antigamente não, né, é muito comum os rios eles alagarem, né, porque nós estamos numa região de várzea, né, inclusive nossa região aqui do Cinturão de Verde é uma planície aluvional, um aluvião, uma área que alaga constantemente, os rios alagam constantemente, né, completamente normal, e toda vez que os rios alagavam, os peixes iam junto, e quando o rio voltava, os peixes não conseguiam voltar, acabavam morrendo e ficando secos, né? Acabavam ficando secos porque eles ficavam morrendo. Então ficava lá, né? Piratininga, peixe seco. E aí, conforme eles iam ficando secos, entrando em decomposição, vinham as formigas também consumir esse peixe seco. E quando as formigas vinham, vinha um animal que gostava muito, que gosta muito de comer formiga, que é o tamanduá. Então, o rio Tamanduateí tem a ver também com esse processo, né? Como se dissesse, olha, Tamanduá tem ali. Então, o peixe seco, por conta desse alagamento e voltando ao normal, os peixes não conseguindo voltar, as formigas, né, comendo peixe, depois o tamanduá, rio Tamanduateí, então tem toda uma ligação. Então, quando a gente fala que o processo cultural, né, da língua indígena, de mostrar determinados lugares, é justamente isso, apontar. Nossa, ali tem peixe seco, ali tem tamanduá, ali, então todos esses nomes têm essa Ah, interligação. que legal. Eu não sabia desse do peixe seco, não. Bacana, hein? Ah,
Que Essas... aula! Ah, obrigada. Ai, muito bom, muito bom. E agora, assim, né, eu tenho uma curiosidade, né? Você como guia, né? Assim, o que que você pode nos contar, né, ao longo desse, sim, da sua experiência ao longo do Rio Tietê, né? O que que você como guia aprende ali, né, na sua profissão? Que é uma Nossa. coisa. Sabe, que eu penso assim, nossa, gente, olha, até vou falar uma coisa que eu acho até antes, né, de. Quando eu era mais menina, eu era mais, né? Ainda sou menina. Você ainda é uma menina Quando eu linda? era mais menina, minha mãe tinha uma amiga que era guia de turismo, e Uhum. ela sempre estava viajando. Então eu achava que era assim, eu falei, gente, é a profissão dos meus sonhos, né? Eu vou viajar, vou ficar. E depois a gente descobre que é uma profissão muito linda, mas que existe também todo um preparo, né? Um estudo. Eu vejo quanto vocês, eu acompanho e vejo, né? Quanto vocês aqui na cidade, os guias, né, se preparam para poder Uhum. receber os visitantes, né? Nessa questão de turismo pedagógico, o quanto é importante ter esse Uhum. preparo, né? Para poder passar Sim, sim. informação. E aí, assim, eu queria que você só, sim, pudesse falar, né? Essa profissão de guia de turismo para você, né? E essa ligação com o Rio, assim, o que que você tem a nos dizer? Olha, o que eu mais ouço, né, que é muito comum, e eu acho que eu já vi que vários guias entraram, vários amigos guias entraram aí para assistir, a gente sempre ouve assim, nossa, você se formou em turismo para viajar, para passear, né? A gente sempre ouve esse termo. Sim, a gente conhece muitos lugares, mas a gente acaba conhecendo muito superficialmente, porque o nosso foco ali é justamente transmitir informações. O trabalho do guia ou do profissional do turismo é multiplicar o que a gente sabe e transmitir de uma forma muito didática e pedagógica, né? No nosso caso, aqui em Salesópolis, a maior parte dos guias trabalham com turismo pedagógico, é você poder transformar uma informação técnica em todas as idades. Então, a gente trabalha desde os pequenininhos, que a gente precisa colocar uma mãozinha na terra, precisa colocar a mãozinha na água para sentir a temperatura, para trabalhar o tato, a questão da respiração, o cheiro da natureza, a questão até onde ela consegue visualizar o que que ela vê e ouve diferente. Aí a gente trabalha com alunos mais velhos, que a gente já começa a trabalhar de uma forma um pouco mais técnica e trabalhando com eles dentro do contexto que eles estão estudando. Inclusive, até uma curiosidade que tem aqui em Salesópolis que eu acho muito bacana, que alguns colégios, algumas escolas tratam Salesópolis como roteiro obrigatório. Então, muito provavelmente você também já deve ter visto escolas que todo ano estão batendo cartão aqui, professores que todo ano estão aqui e falam, quando a gente chegar eu quero que você fale o que você falou ano passado, porque foi o que eles estudaram. A gente também tem a questão dos mais velhos, né, que a gente recebe muita melhor idade, então a gente tem que transmitir informação de uma forma que eles consigam assimilar as lembranças que eles têm e o que eles viveram, né? Então a gente tem que saber transmitir para cada grupo de pessoas, não é uma coisa copiada de ontem e colada hoje, né? Então todo dia é uma experiência diferente, todo dia a gente aprende e a gente transmite de uma forma diferente. Quem trabalha com turismo nunca para de estudar, nunca, nunca para de estudar. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, porque eu, que nem eu falei, eu sou muito curiosa, teimosa, não acredito só em sim e não, eu quero saber as entrelinhas. Por que não? Porque sim, né? Por que que tem esses motivos? A gente estuda muito, a gente corre muito atrás de informações novas e durante esse período de quarentena, de isolamento que nós estamos estudando muito também, né? Como que vai ser essa relação da volta e como que a gente vai inserir esse contexto da pandemia dentro da questão ambiental, porque como os palestrantes ontem falaram perfeitamente, ontem, antes de ontem, né, de ontem, perfeitamente falando sobre a questão do ambiental, do desequilíbrio ambiental e a pandemia. Então esse é um dos temas que com certeza nós vamos trabalhar muito, né, a partir do momento que isso finalizar, né, quando as coisas voltar ao normal, acho que não é voltar ao normal, né, mas quando as coisas começarem a voltar para o eixo, né? Então a experiência que eu levo do turismo, junto com tudo que eu aprendi, é estudar muito, observar muito, respeitar muito e entender muito, né? E o entender é a questão de você entender o que a natureza está te passando, o que as pessoas estão te passando e sentir realmente, né? Sentir essa troca de emoção. Quem trabalha com turismo acredita muito em tudo, né? Acredita muito na natureza, respeita muito a natureza, respeita muito o espaço e é uma família,
né? Aquele grupo de pessoas que estão sempre trocando informação, se reunindo, e eu tenho o prazer, o imenso prazer de falar que praticamente todas as pessoas que trabalham comigo são meus amigos pessoais, sabe? De um tá sempre junto com o outro, aquela equipe, um perto do outro, isso é muito gostoso. Então, além da experiência geral, as amizades que você leva, e uma coisa curiosa que eu fico pensando, esses dias eu estava pensando nisso, que provavelmente a primeira criança, o primeiro grupo de crianças que eu ensinei há 20 anos atrás, hoje já estão formados, já devem estar casados com a profissão deles, e eu espero que daqui muitas décadas, né, eu consiga ainda lembrar da minha primeira excursão, que eu consiga relembrar a importância dessa profissão, né? O guia de turismo ele tem uma função importantíssima dentro de uma sociedade, porque ele apresenta de uma forma correta as informações para um público em geral, né? Então, eu sou suspeita a falar porque, né? Não, mas Eu amo turismo, certíssimo. né? É Era, era, maravilhoso. era o que eu imaginava, assim, a sua fala, nossa, né, o guia de turismo, ele é essencial, né, para Uhum, um, pra um município, né, para um uhum, trabalho, então, nossa, muito boa a sua uhum, fala, era isso mesmo, viu, Simone? Eu sabia que uhum. você ia. Você fala que nem recita poema, né, gente? É Ah, muito meu Deus, gostoso, linda. né? É verdade. Ó, tem Obrigada. uma pergunta aqui que é da Ah, Figura Digital. Ele pergunta assim: ah. quando vai ter uma visita guiada pela Simone no Museu da Energia? Ah, gente, é só vir. Eu não sei quando que o museu, não sei se o museu já está atendendo, não sei como que estão Ah, as coisas, a gente está mas se quando vir, preparando se preparando, né? Eu para a imaginei reabertura. mesmo. Isso, isso. Uhum. Mas Estamos quando nos abrir é preparando. só seguindo todos os protocolos, né? Todos os protocolos sanitários, tudo certinho, com certeza vou, nossa, guiar com muito prazer. Vai ser um prazer imenso mesmo, viu? Tô morrendo de saudade. Acho Ah. que a minha primeira excursão, acho que eu vou contar as histórias de, nossa senhora, de muito tempo. Vou falar Você vai ter que muito. falar assim, olha, não vai dar pra gente ficar tanto tempo, a gente vai ter que ficar tipo umas 5 horas, gente, pra poder. Não No vai poder mínimo, ficar né? pouquinho, não, pra poder No matar a mínimo. saudade. Ó, Com tem uma outra certeza. pergunta, que é da Mari. Hum. Os turistas se surpreendem quando vem o Tietê Limpo nessa região? Você tem alguma história engraçada ou curiosa com os turistas nesse trabalho de guia? Ai, nossa, muitas histórias. É uma coisa, a mais engraçada de todas, e eu acho que todo mundo já passou por isso, é quando alguém chega lá na nascente do Rio Tietê e fala, nossa, é só isso? Porque as pessoas veem um rio enorme. É isso. É, e já aconteceu muito da gente chegar na usina, o primeiro ponto ser a usina, e a pessoa fala, nossa, aqui é a nascente? A gente fala, não, né? Aqui é a primeira queda do Rio Tietê, não é a nascente. Eu já peguei um caso muito engraçado de uma mulher que levou um pé de pato para a nascente porque ela achou que ela poderia nadar. E aí ela falou, nossa, mas eu não vou poder nadar na nascente? Eu falei, olha, não tem como, né? Porque é muito pequenininho. Então as pessoas não imaginam que a nascente, que o próprio nome diz, está nascendo, nasce tão pequenininha. Mas eu acho que o mais, hoje em dia nem tanto, porque com a internet, né, você consegue visualizar melhor, mas durante muitos anos a gente chegava lá na nascente, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas é só isso? Como assim? Eu imaginava que fosse muito mais. E as pessoas realmente querem nadar, porque eu acho que elas acreditam que o poder da água, ainda mais tão cristalina, vai trazer benefícios para elas, né? Mas eu acho que a que mais me surpreendeu foi o pé de pato mesmo, assim, eu fiquei impressionada. As pessoas Olha, querendo nadar. a gente, né, lida ali constantemente, né? A gente recebe turistas, visitantes, e a gente já tinha ouvido uma história assim, e chega mesmo, muita gente Uhum, que não conhece, não tem, e aí fala, nossa, mas a nascente era tão pequenininha. Eu falei, gente, mas é uma nascente, ela exatamente, é né? Tá pequenininha nascendo, né? mesmo, mas é porque a gente, assim, normalmente já conhece o rio, né? Ele tá Uhum, ali grande, aquele volume de água, exatamente. né? Quem é ali da capital, a realidade é Uhum, uma outra, então quando olha ali, se surpreende, né? Então uhum. o pessoal fala mesmo, ai gente, muito bom. Deixa eu ver. Ai, tem, acho que alguém mandou. Ah, deixa eu ver se a Sandra está falando. Simone, fala um pouquinho do seu olhar inclusivo no turismo. Quanto é importante acolher as pessoas com deficiências, Sim, comprometimentos. A Sandra no sim. garoto. Ah, Sandra, linda Sandra.
Ela tem um trabalho incrível, inclusive, né? Ela me ajuda muito, ela me orienta muito. Ela é uma pessoa, nossa, sensacional, que vale, nossa, muito a pena mesmo conhecer o trabalho dela e da equipe toda dela na PAI, é maravilhoso. O turismo inclusivo, ele é muito legal em Salesópolis porque a vivência que a gente tem aqui é muito intensa, né? Primeiramente porque a gente se desconecta completamente do mundo real, né? Se é real, se a gente pode chamar esse mundo de real, porque é tanta internet, é tanto celular que eu não sei até onde, né, a realidade. Quando a gente vem para Salesópolis, né, a gente vê muito pessoal, nossa, aqui meu celular não funciona. Eu falo, ainda bem, né? Porque é momento da gente ficar mais ali, né, reservados para nós. E aí, quando as pessoas chegam em Salesópolis, principalmente as crianças, os jovens com algum tipo de deficiência, a gente tenta incluí-los de toda maneira, né? Então, a gente recebe muitas crianças que precisam de um cuidado um pouquinho diferente, né? Um pouquinho coisa diferente, e a gente tenta colocá-los dentro do contexto em geral. O contato do solo, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a criança realmente sentir o solo, colocar a mãozinha na terra e sentir a umidade, sentir a diferença, sentir a textura. A questão da água, né? Da criança sentir a água diretamente, né? Não é diretamente da nascente, mas sentir aquela água fresquinha, a temperatura da água. Então a gente consegue incluir essas crianças dentro dentro do mesmo grupo, né? Ninguém é diferente, todo mundo é igual dentro desse mesmo espaço, dentro do meio ambiente, dentro do bioma atlântico que a gente está, ou de qualquer bioma que a gente estiver, a gente está todo mundo junto, todo mundo é igual. Né? Então a gente consegue incluí-los de muita forma. A gente recebe também muitas crianças com dificuldade visual, com deficiência visual. É contato que elas vão entender onde elas estão. Elas vão pegar numa folha, vão pegar num galho, vão sentir a temperatura da água. A gente tem crianças que têm dificuldade de audição, então a gente vai trabalhar muito mais a visão, até porque a visão delas vai ser muito mais aguçada. A gente fala, o que que você está visualizando? O que que você está sentindo? A gente vai fazer também, né? A gente tem trilhas aqui, né, em Salesópolis, que a gente consegue ter trabalho sensorial, né? Elas conseguem colocar a mãozinha no corrimão e sentir que é diferente de um corrimão de uma escada na cidade. Então a gente tem realmente uma forma diferente de trabalhar com elas, mas sempre tentando incluí-las dentro desse contexto, né? Fazer com que todos fiquem iguais e que todos consigam enxergar ou ouvir ou sentir da maneira deles, né? Então a gente tenta fazer. Não sei se eu consegui responder, não sei se era. Para mim, Se sim, foi a gente, eu tenho resposta. certeza. Nossa, foi perfeita. A Rita Martins, a minha chefe, é diretora da Olha! Fundação Energia e Saneamento, ela colocou assim, que a gente estava comentando dessas surpresas, né, do Uhum. Rio Tietê, ela colocou, minha filha, quando pequena, chegou na nascente e disse, é limpo, tem bichinho na água. Você vê que surpresa, né? Cada um, você fala, Exatamente. fica surpreso de conhecer De- ali, né? A outra Aham. realidade. Ai, Exatamente, uma realidade completamente diferente, né? E às vezes já aconteceu muito um fato curioso, né? Tem um espaço, as torneirinhas onde as crianças podem pegar água. A gente fala assim, pode beber água, pode experimentar. Não, eu nunca vou beber água do Rio Tietê, né? As pessoas assim, eu nunca vou conseguir beber essa água. E a gente explica, fala, não, aqui é bem diferente. A gente explica com mapas, maquetes, para ela entender da onde essa água vem, que ela não tem contato nenhum com a água em São Paulo. Né? Então é realmente elas saem de lá duvidando, né? Chegam duvidando e saem de lá tendo a certeza que elas podem beber água de lá. legal. Ó, eu tô falando que essa semana esse relógio, ele tá de brincadeira comigo. A gente já tá, a gente tá faltando 10 minutos agora. Nossa, Não, passa muito rápido. muito rápido, 13 minutos, na verdade. Uhum. E eu olho aqui, eu não acredito. Eu falo, gente, não é possível, eu acho que esse negócio aqui não tá certo, né? Mas vamos lá, né? Já estamos com 13 minutos. Uma outra, né, uma outra questão que eu queria ver com você, eu até cheguei a fazer esses questionamentos com os outros três, né? Uhum.
Com o Hélio não deu tempo, porque também foi muito assim o nosso papo. Nossa, E aí eu acabei não. rápido, Pô, você viu muito que delícia? rápido. Vi, Eu foi falo, muito gente, rápido. vocês falam muito bem, por isso que a gente não cansa e fica. Mas uma coisa, né? Pensando hoje na nossa situação, né? Nessa situação atual, com o isolamento, né? Como afetou o turismo, né? Esse novo coronavírus, né? Essa pandemia, o distanciamento. Quais as expectativas, Simone, que você tem para o turismo aqui na região, né? O que você espera? O que você tem em mente, assim, do que pode vir a acontecer? O que vai se transformar? Olha, o turismo, se não é a última, será uma das últimas parcelas a voltar à atividade constante como antes da pandemia, né? Até porque o contato com o turismo ele é muito intenso, né? A gente está ali muito próximo das pessoas, né? Então realmente vai demorar um pouquinho para voltar. O turismo pedagógico, que é o nosso forte aqui em Salesópolis, eu acho que vai demorar mais ainda, né? Porque primeiro a gente precisa ter a volta às aulas, que é uma outra questão muito delicada, né, a ser tratada. E quando as aulas voltarem, a gente precisa primeiro, né, reestabelecer as aulas, tá tudo em dia para depois pensar em saídas pedagógicas. Então não existe uma previsão, pelo menos que eu saiba, não existe uma previsão fixa de quando a gente vai voltar a trabalhar, né? A gente está doida para voltar a trabalhar, mas a gente sabe que ainda é o momento de esperar. O turismo em massa, que é esse turismo que Salesópolis recebe muito junto com o turismo pedagógico, é algo que realmente vai ficar lá em segundo, terceiro, quarto plano. O que vai começar a voltar, né, aos poucos, é o turismo familiar, que é turismo de uma redução, poucas pessoas. Porque por mais que esteja todo mundo fechado dentro de casa, a hora que tudo isso acabar, tudo isso passar, a família vai querer sair e procurar um lugar para poder desestressar. Né? Então você está estressado dentro de casa, você está ali dentro de casa, está trabalhando, fala, a hora que isso passar, eu vou pegar minha família e vou sair. Então o turismo que vai voltar aos poucos, e eu acredito que bem mais rápido, vai ser esse tipo de turismo. E Salesópolis tem uma visibilidade muito grande, porque está muito próximo de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, a menos de 100 quilômetros. E Salesópolis tem tudo isso que o turismo familiar precisa. Nós temos ótimos hotéis, ótimas pousadas, ótimos atrativos. E nossos atrativos são em ambientes abertos, né? Então o risco de contágio é muito pequeno. E eu tenho certeza que todos os atrativos vão seguir os protocolos sanitários, né? Que serão solicitados pelas organizações, né? A Organização Mundial da Saúde. Então vai ser difícil, né? Voltar e ter essa confiança de que as coisas vão voltar ao normal. Mas eu acredito que vai demorar um pouquinho, principalmente quando for o pedagógico, mas o turismo familiar, o turismo individual, eu acho que logo, aos pouquinhos, já está começando, né? As pessoas estão começando a sair, eu espero que as pessoas respeitem, né, todos os protocolos, porque nesse momento que a gente menos precisa, né, é aumentar esse contágio, as pessoas já estão começando a sair para dar realmente essa desestressada. Mas eu acredito que só o ano que vem que a gente vai poder dar uma pequena previsão de quando que a gente vai retornar ao trabalho, né? Então, para ver aquele monte de criança, aquele monte de gente na usina, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Ah, sim, sim. Infelizmente, né? É, pois é, a gente já está já chegando no nosso finzinho. Eu queria lembrar, né, até a todos aí que hoje estão nos assistindo, né, que a intenção é que essas lives elas continuem, né, que essa programação de lives, de bate-papo nas redes do Museu da Energia, eles continuem. Então, assim, a gente pede para que se as pessoas puderem mandar sugestões, né, de temas, né, que sempre relacionadas, né, à água, energia. Então, a gente está aberto, viu, gente? Vai lá, manda seu comentário, o que eu gostaria de ouvir, né, o que acha legal, quem eu gostaria de ouvir. Então, a gente já aproveita agora para já solicitar isso para o pessoal que está aí assistindo a gente. Simone, eu vou, para finalizar, porque senão ele corta a gente, eu estou adorando conversar com você, sabe que eu adoro bater papo com você. É muito bom, né? Nossa, e assim, o que você poderia indicar, né, nesse momento agora, de leitura, de filme, de podcast para a gente, assim, poder aprender um pouquinho mais?
Então, tem dois podcasts que eu ouço bastante, que eu gosto muito, até anotei o nome aqui para não esquecer. Cadê aqui? Tcharam. Um chama Turismo Falado, tem no Spotify. É bem bacana que ele fala sobre a questão a volta do turismo, né, nesse momento pós-pandemia. E tem um outro chamado TrioCast, que fala sobre turismo, lazer e cultura. Eu gosto muito de fazer outras atividades ouvindo, né, músicas e podcasts, então é bem bacana. E tem um livro que eu gosto muito, que foi uma indicação de uma amiga nossa, né, do turismo, a Lineide, ela indicou esse livro, que chama Vida Secreta das Árvores. Eu sempre falo para os meus amigos, né, sempre falo para as minhas amigas, minhas irmãs aí de vida, que nós somos como árvores, né, a gente tem que ser como árvores, que elas se conectam debaixo da terra, né, as raízes elas se conectam, trocam energia, trocam informações e elas levam coisas boas umas para as outras, né, e eu acho que nesse momento de pandemia, o que a gente precisa é se unir. Mesmo à distância, a gente tem que se unir, né? Um colaborando para melhorar sempre a vida do outro, né? Então, quem puder fazer essa leitura, é um livro muito atual e eu acho que as pessoas vão se identificar com esse momento que nós estamos vivendo. Então, vale Ai, muito a que pena. delícia. Olha, só de você falar, eu já ouvi falar desse livro, eu ainda não Uhum, li. Eu anotei aqui agora, você estava uhum, falando e eu vou pegar, que deve ser mesmo muito bom. exatamente. Eu já anotei para mim já essa dica, Ai, para que eu legal, você vai poder. gostar. Simone, que delícia, adorei. Nossa, você Obrigada. fechou com chave de ouro, sabe? Ai, Foi uma obrigada, semana obrigada. deliciosa. Nossa, que gostoso conversar com todos vocês. Foram convidados assim que eu não tenho nem palavras. Foi muito Nossa, bom. foi Foi incrível, muito foi bom, lindo. assim, de Foi. muito rico, né? Foi uma semana muito Uhum. rica, de muita informação. Então, a gente, assim, eu quero agradecer por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, viu? O Ah, eu que pessoal tá adorando, tá agradeço. todo mundo dando parabéns, tá? O pessoal elogiando. Ai, que delícia, viu? Ai, E é, obrigada, muito bom. Ai, que bom, eu fico muito feliz. E aí eu faço convite também para quem ainda não segue as páginas, né, do Museu da Energia, seguir no Instagram, curtir lá no Facebook, se inscrever no YouTube, que a gente sempre tem novidade, né, sempre coisa boa. Toda semana tem muita coisa boa, então vale muito a pena. Como eu falei para você, a gente está com a intenção de continuar com essas lives, né? Então, o pessoal vai dando aí sugestão, vai mandando para a gente, que a gente vai pensando o que mais pode vir por aí, viu? Ai, olha, Xará, Brigadinha. muito obrigada de coração. Fico muito lisonjeada. Desde quando você me mandou o convite, você me mandou um áudio tão lindo. Eu fiquei muito emocionada com o seu áudio. Ah, Muito obrigada. Tava muito nervosa, muito ansiosa. Quem me conhece sabe que eu sou ansiosa ao extremo, mas você conseguiu conduzir de uma forma, de todas as formas, né? Todas as lives que você fez, você conduziu de uma forma assim impecável. Parabéns novamente à equipe da Fundação do Museu da Energia, porque eles são incríveis e ó, muito sucesso ai, sempre. Eu não delícia. vejo a hora de abraçar você. Tô morrendo de Ah, saudade eu da gente se também. abraçar. Estou com muita. Tá, joia. Gente, obrigada mais uma vez. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase que é uma reflexão, que eu acho que é bem pertinente ao que a gente, né, discutiu toda essa semana, que é um provérbio popular, que diz assim: só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Pois bem, vamos batalhar para que essa fonte nunca seque, né? Para que a gente não sinta essa falta. Então, Aí. beijo, gente. Obrigada por essa semana e até. Ah, obrigada, Obrigada, Fé. Simone. Beijos, Beijinho. obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.